Bom dia, vamos para a nossa atividade de hoje, para o sexto ano, e hoje a gente vai falar sobre a classificação dos seres vivos, tá? Retomando aí as nossas aulas, nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Esse assunto está da página 150 à página 156 do livro de vocês. Então vamos lá. Quando a gente fala de classificação dos seres vivos, né, a gente precisa entender por que a ciência se ocupa em organizar os seres vivos em categorias, né? A gente chama os animais, as plantas de vários nomes, né? Cada povo, cada língua tem a sua maneira de chamar, né, de nomear os animais, as plantas, os seres vivos de uma maneira geral. Só que, como cada povo chama os seres vivos de uma maneira, ficaria muito difícil da gente conseguir estudar os seres vivos, da gente conseguir compreender como eles se organizam, qual a relação de parentesco evolutivo entre os seres vivos, né? Ficaria muito complicado da gente entender essas relações se a gente não tivesse algo padronizado, algo sistematizado. Então a ciência, né, a biologia, ela vai categorizar os seres vivos segundo alguns critérios para poder fazer com que seja mais fácil, mais claro de estudar cada um dos seres vivos, cada um dos grupos de seres vivos, as suas características e a forma como eles se relacionam entre si. Então, primeiro, né, quem primeiro pensou nisso foi o Linneu, né, o Carl von Linné, que também é conhecido como Linneu, que era um botânico sueco, que lá em 1735, né, já muito tempo, ele propôs a classificação dos seres em grupos, os quais ele chamou de táxons. Então, um táxon é um grupo, né, que reuniria ali vários seres semelhantes entre si. Então, a taxonomia foi um ramo da biologia que surgiu com o Linneu, é uma área, né, que trata da classificação dos seres vivos. Então, o biólogo que trabalha com taxonomia, ele trabalha com a organização dos seres vivos. Então, Linneu ele desenvolveu um sistema de classificação com base em categorias chamadas de níveis taxonômicos, que consideram várias características, como está aí escrito para vocês. Característica anatômica, né, a característica do corpo, né, a morfologia do corpo dos seres vivos. Características fisiológicas, né, que são as características internas, né, como os processos dos sistemas do organismo eles estão funcionando, como o organismo ele é estruturado, e também comportamentais dos seres vivos. Então, esse, né, é um esquema que está demonstrando aí as categorias taxonômicas. Então, esse sistema ele é chamado sistema de 5 categorias, que é onde a gente vai ter reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essas categorias, né, cada um desses pedacinhos aqui, é como se fossem arquivos, né, um arquivo de computador, por exemplo, uma pasta, onde você coloca no reino organismos com maior diferença entre si, né, menor grau de parentesco. Então, por exemplo, aqui a gente tem a classificação do gato doméstico, Felis catus. Então, no reino, ele é um animal, então ele está no reino Animalia, que compreende todos os animais. Então, no reino Animalia, eu vou ter o gato, vou ter minhoca, vou ter serpente, eu vou ter cachorro, vou ter urso, cavalo, gato selvagem, lobo, tigre, leão, ou seja, eu vou ter vários animais diferentes, mas são animais. Eu podia colocar no reino aí barata, eu podia colocar um caramujo, eu podia colocar uma água-viva, todos são animais. O grau abaixo, que é o filo,
já compreende um número de seres vivos mais próximos entre si. Então, por exemplo, o filo Chordata, que é o filo de todos os animais que possuem coluna vertebral. Então, note que já saiu daqui a minhoca, por exemplo. Ela já não está mais aqui. Eu vou ter só o leão, o tigre, o gato, o lobo, a raposa, o urso, o cavalo, o peixe, a serpente. Todos esses animais, né? Todos, mamíferos, répteis, aves, anfíbios e peixes, todos eles têm coluna vertebral. Quando a gente desce, a gente vai ter a classe. No caso dele, a classe mamália. Eu só vou ter mamíferos aqui. Note que o peixe, a serpente já saíram daqui. Então, na classe mamália, só tem mamíferos. Depois, a ordem. Eu só vou ter a ordem carnívora, né? Então, nota que cada vez que eu vou descendo, eu vou tendo seres mais próximos uns dos outros, mais parecidos uns com os outros. Na ordem carnívora, eu só vou ter os carnívoros. Ó, já saiu aqui o cavalo, não está mais aí, né? Só tá os carnívoros. Depois a família Felidae, né? A família Felidae, que são os felinos, né? Aí eu só vou ter aqui seres mais próximos entre si, que são felinos. Já saiu daqui a raposa, já saiu o urso, já saiu o lobo, né? Eu só vou ter os integrantes da família Felidae, que é o leão, o tigre, o gato selvagem e o gato doméstico. Gênero. Quando a gente fala de gênero aqui, a gente não está falando de masculino e feminino, nós estamos falando de um nível taxonômico. O nível taxonômico gênero, ele abriga espécies muito semelhantes entre si. Então, nesse caso aqui, eu vou ter só o gato selvagem e o gato doméstico, que fazem parte do gênero Felis. E, como nível mais específico, eu vou ter a espécie, no caso do gato doméstico, Felis catus, tá? Então, conforme a gente vai descendo de categoria, a gente vai ter uma maior proximidade de parentesco entre os indivíduos. Conforme a gente vai subindo, é o contrário, a gente tem uma maior distância de parentesco entre os indivíduos. Vai do mais geral, que é o reino, para o mais específico, que é a espécie. Então a gente vai ter aqui, né, coloquei para vocês aqui o resuminho do quadro, mostrando aquilo que eu falei para vocês, e a diferença de um do outro, né? Por exemplo, aqui no quadro a gente tem a diferença na classificação do cachorro e do gato. Os dois são do reino animal, né? Os dois são do mesmo filo, cordáceos, são vertebrados. Os dois são mamíferos também, na mesma classe. Os dois são da ordem carnívora. Então, os dois são carnívoros. Aonde que vem a diferença na classificação? Onde que a gente separa cão e gato aí? A partir da família. Canídeo, a família do cão. Felide, a família do gato. Gênero, dentro da família Canídeo, eu tenho Canis. Gênero, dentro da família Felide, eu tenho Felis, né? E a espécie, Canis familiares, no caso do cachorro doméstico, e Felis catus, no caso do gato doméstico. Então, como são as regras de nomenclatura, né? O Linneu, ele estabeleceu, né, para nomear as espécies, um sistema chamado de sistema binominal, ou seja, um sistema que tem dois nomes, tá? Então, é o que a gente chama de nome científico, que a gente estava falando ali. Felis catus é o nome científico do gato doméstico. Em qualquer lugar do mundo, qualquer cientista, pesquisador que trabalha com taxonomia, se você disser para eles, você pode pegar um cientista lá japonês e falar para eles, Felis catus, ele sabe que você está falando do gato doméstico, né? Embora cada língua chame os animais, os seres de um nome daquela língua, o nome científico ele foi criado para que toda a comunidade científica pudesse reconhecer aqueles seres vivos e também algumas características. Por exemplo, no sistema binominal, o nome da espécie ele sempre tem dois nomes e o primeiro termo ele se refere ao gênero. Então, se eu falo Felis catus, eu estou dizendo naquele nome que aquele animal ele faz parte do gênero Felis. Tá? Então, o primeiro nome, por exemplo, Panthera tigris, é o nome científico do tigre. Quando eu falo Panthera tigris, eu estou dizendo que aquele bicho ele pertence ao ao gênero Panthera, tá?
mesmo gênero da onça, que é a Panthera onca, mesmo gênero do leão, que é o Panthera leo, tá bom? E aí, galera, o primeiro é sempre o gênero, e o segundo, que é o epíteto específico, ele é o nomezinho que vem do lado do gênero para diferenciar as espécies. Então, por exemplo, Felis catus, catus é um epíteto, ele está ali só para dizer que aquele bicho é o gato, né? Ele faz parte do gênero Felis e o nome da espécie é Felis catus, tá bom? Sozinho ele não tem significado. Ah, então, professor, a espécie do gato doméstico é catus. Não, o nome da espécie é Felis catus. Tá? É os dois nomes juntos. Só que o primeiro está representando o gênero. O gênero, que é o primeiro nome, sempre escrito em letra maiúscula, e o epíteto, que é o segundo nome, sempre escrito em letra minúscula. Outra regrinha, tá? Felis, com F maiúsculo, catus, com C minúsculo. E todo nome científico, quando ele é escrito num texto, ele tem que ser destacado do texto. Ou seja, ele vai sempre vir preferencialmente em itálico, quando a gente digita, né? Que é essa letra aqui inclinadinha. Ou se eu estiver escrevendo com letra cursiva, eu vou sublinhar os dois nomes, tá bom? Homo, aqui no caso, a nossa espécie, Homo sapiens, né? Então, se eu for digitar, posso até botar em negrito também, mas o mais usual é que se eu estiver digitando, eu vou digitar em itálico, ou se eu estiver escrevendo, eu vou sublinhar os dois nomes. E aí, galera, como a gente aprendeu agora, como a gente nomeia uma espécie na ciência, né? Só que como que a gente organiza toda a diversidade de seres vivos? Está falando aqui do gato doméstico, é um animal, mas não existe só os animais. Existem plantas, existem protozoários, existem bactérias, né? Então, como que a gente organiza isso? Então, em 1969, né, no século XX, o cientista norte-americano Robert H. Whittaker, ele propôs uma classificação, né, em 5 reinos, que é aquele nível mais geralzão, tá? Então ele propôs que esse sistema deveria considerar algumas características, por exemplo, nutrição, aqueles que são autótrofos, né, que fazem seu próprio alimento, fazem fotossíntese, ou heterótrofos, que é aqueles que buscam seu próprio alimento. Organização celular, se é unicelular, se é pluricelular, tá? Qual é o tipo de célula, né? Procarionte, se ela não tem envoltório nuclear, eucarionte, se tem o núcleo. Então, os seres vivos eles foram, a partir dessas características, agrupados em 5 reinos. São esses 5 reinos, né? Reino Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plante. Só voltando aqui rapidinho, vocês devem ter reparado lá que eu não estou falando Plantae, eu não estou falando Felidae, porque a pronúncia, né, a gente não vai falar esse Azinho, né, que nem o Aedes aegypti, né, a Aedes aegypti. A gente, como é o latim, né, os nomes científicos eles são escritos em latim, então a gente fala só o Ezinho, Plante. Então, voltando aqui, o reino Monera é o reino que colocaria, né, no mesmo grupo as bactérias, né, e as árqueas ou arqueobactérias, tá? Eu até botei ali agora no domínio árquea, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, nesse reino Monera estariam os seres procariontes, ou seja, seu DNA, a sua célula, o seu DNA ele não está organizado em um núcleo, a gente já falou sobre isso, né? Então, dentro do reino Monera estariam todos os seres procariontes. Então, eu teria bactérias e arqueobactérias, as arqueias, tá? É o reino que apresenta o maior número de indivíduos, né? A gente tem muitas bactérias e arqueobactérias, né? São indivíduos muito numerosos, microscópicos, a gente não conhece todas, né? A ciência vai estudando esses seres vivos e vai descobrindo a cada dia aí novas espécies, né? Novas bactérias, novas arqueobactérias que são mais difíceis de encontrar. E a gente tem bactérias que fazem decomposição de matéria orgânica, que é muito importante. Elas podem ser
heterotróficas, se alimentam do que está no ambiente ali, de outras bactérias também, de seres vivos em decomposição. E também podem ser autotróficas, né? Elas produzirem o seu próprio alimento a partir da fotossíntese, tá? Podem ser também, algumas bactérias causam doenças, né? Como a bactéria Streptococcus pneumoniae, pneumonia, que é a principal causadora da pneumonia, tá? E também causa meningite. A gente tem as cianobactérias, que são as bactérias que fazem fotossíntese, e as arqueobactérias, elas vivem em rochas, em águas quentes de fontes termais, próximas de vulcões submarinos, tá? São procariontes que diferem das bactérias na composição da sua parede celular, na composição do seu RNA, que é um tipo de ácido nucleico. Então não são a mesma coisa. A arqueobactéria não é a mesma coisa que bactéria. O outro reino é o protista, que vai incluir, a partir do reino protista, ou protoctista, que é o nome mais novo dele, né? Chamávamos de reino protista, e hoje a gente chama de protoctista. Os seres protoctistas, eles são, a partir deles, né, a gente já tem todos os seres com células eucariontes, ou seja, células que têm núcleo, né, o DNA organizado no núcleo. Existem protoctistas unicelulares e também pluricelulares, formados por mais de uma célula. A gente tem dentro desse reino os protozoários, que são protoctistas heterotróficos, né, ou heterótrofos, que buscam seu alimento no ambiente, podem ser também parasitas intracelulares, né, habitando dentro de células. Alguns causam doenças em humanos, como o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, tá bom? Transmitida por um percevejo que se alimenta de sangue, chamado barbeiro. E a gente também tem as algas, né, protoctistas, que podem ser unicelulares, existem algas formadas só por uma célula, e pluricelulares, algas que são formadas por várias células. Não confunde alga com plantas aquáticas, tá? Existem as plantas aquáticas, que são plantas, e existem as algas, que são parecidas com as plantas, mas tem várias estruturas diferentes das plantas quando a gente olha lá no microscópio, quando a gente estuda ela direitinho. Essas algas, que a gente chama de algas, são do reino protoctista, tá bom? Algas verdes, um exemplo, né, as algas verdes pluricelulares na areia da praia, né? Quando a gente vai na praia, a gente vê aquelas parecido como folhas, né, aquele filamento verdinho, assim, às vezes boiando, aquilo ali são algas pluricelulares, né, ou multicelulares protoctistas. O reino fungi são os fungos, né, que são seres que realizam decomposição. Eles não são móveis, tá? A grande maioria dos fungos, mesmo unicelulares, eles não são móveis, mas eles são heterotróficos, eles não fazem fotossíntese. A gente vê lá o cogumelo pendurado ali, saindo de um tronco de uma árvore em decomposição, ele está paradinho ali, mas ele não faz fotossíntese, ele se alimenta daquela matéria orgânica do tronco que está em decomposição, ele está ali se alimentando daquilo. Um bolor, né, que aparece no pão quando ele estraga, ele está se alimentando daquela matéria orgânica, tá? Foi o último reino a ser criado, porque como eles tinham algumas semelhanças pequenas, né, com os vegetais, antigamente eles eram agrupados dentro do reino vegetal. Hoje a gente sabe, por todas as suas estruturas, eles não são mais, tá? E a gente tem os exemplos, né, cogumelos, as orelhas de pau, os bolores, os mofos, as leveduras, que são fungos unicelulares, muito usados como fermento, usados também na fermentação de bebidas alcoólicas, na cerveja, do vinho, entre outros, tá bom? O reino plant, que são as plantas, né, o reino vegetal, que inclui todos os seres multicelulares, eucarióticos e autotróficos, ou fotossintetizantes, ou seja, todos os seres que são formados por muitas células, que são eucariontes, mas que fazem fotossíntese. Qualquer ser que seja multicelular, eucariótico, faz fotossíntese, né, e que tem estruturas que não que são diferentes das algas, né,
o conceito aí do livro ficou meio esquisito, mas todos os seres que têm essas características e que também têm folhas, né, têm estruturas mais complexas do que as algas, a gente reúne no reino planta, tá bom? Então, estão incluídos todos os vegetais. Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês. Pinheiros, árvores frutíferas, cenouras, flores, grama, etc. E o reino animal, né, que são os seres que multicelulares, eucarióticos e heterotróficos. Então, todos os seres vivos que são multicelulares, eucarióticos e heterotróficos, ou seja, que são seres que não fazem fotossíntese, buscam o seu alimento e que são formados por muitas células eucariontes, são animais, tá? Existem animais microscópicos, como existem animais muito grandes, como o caso da baleia, do elefante, por exemplo, tá bom? E é o reino onde a gente está inserido. Nós, seres humanos, somos animais. E aí, galera, em 1977, pouco tempo depois, surgiu um outro tipo de classificação complementar àquela dos 5 reinos, que nós chamamos de classificação por domínios, tá? Que inclusive é a classificação hoje mais aceita dentro da biologia, né? Mais bem recebida pela comunidade científica. Foi proposta pelo Carl Woese, né, em 1977, que ele criou níveis maiores do que os reinos, né, mais abrangentes do que os reinos, para poder agrupar algumas especificidades dos seres vivos que não eram incluídas nos 5 reinos. Essa classificação por domínios deu origem a 3 domínios. O domínio bactéria, ou seja, o reino Monera, por essa classificação ele não existe mais. O Carl Woese ele separou o reino Monera e criou 2 domínios bem grandes, que é o domínio bactéria, formado só pelas bactérias, o domínio Archaea, que é um domínio formado só pelas arqueobactérias, porque evolutivamente as arqueobactérias elas seriam mais próximas dos eucariontes do que dos procariontes, do que dos outros procariontes do que das bactérias, tá? Vou mostrar até depois isso lá para vocês. Então, as arqueobactérias elas foram separadas das bactérias e aí virou domínio bactéria só com bactéria, domínio arquea com só as arqueobactérias e o domínio eucária, que eu vou ter ali só os eucariontes, tá? Então, dentro do domínio eucária, eu teria os reinos, né? O reino protoctista, o reino fungi, o reino das plantas e o reino animalia, tá bom? Os protistas, os fungos, as plantas e os animais. Então, dentro, esses 1, 2, 3, 4 reinos estariam dentro do domínio eucária, tá? E aí, dentro do domínio eucária, eu teria 4 reinos. Então, nessa classificação, tenho níveis maiores que os reinos, onde eu tenho domínio bactéria, com as bactérias, domínio arquea, com as arqueobactérias ou arqueas, agora mais de forma mais moderna, e o domínio eucária, que é o domínio feito só por seres vivos eucariontes. E aqui eu tenho uma árvore, né, uma árvore filogenética, né, um cladograma, aqui, um conjunto de clados aqui, de grupos, que mostram aqui as relações de parentesco evolutivo, né? O ancestral comum, né? Cada pontinho seria um grupo de seres vivos aqui que deu origem aos outros seres vivos, e a gente vê que, olha só, bactéria tá de um lado, né? Que os grupos de bactérias, né, as bactérias estão de um lado, do outro lado, ó, nesse outro entroncamento aqui, ó, eu teria os eucariontes, né, o domínio eucária, mas partindo dele aqui o domínio arquea. Então esse indivíduo aqui que deu origem à bactéria, ele deu origem a eucariontes e também às arqueas, né, que são procariontes, mas diferentes das bactérias. Então por isso que foi proposto essa nova classificação em domínios. Aí aqui eu teria o domínio bactéria, o domínio arquea e o domínio eucária, com todos os outros reinos aqui, os outros grupos que pertencem aos eucariontes.
E é isso, galera. A gente vai ficar por aqui hoje. Vou deixar para vocês o vídeo na plataforma com o PDF e os exercícios, as atividades que vocês têm que fazer para me entregar, tá bom? Amanhã, né, lá para a escola, nós não estaremos no WhatsApp, né? Mas as atividades estarão presentes no YouTube, o PDF e as atividades do livro para vocês fazerem em casa, tá bom? Na casa de vocês e me entregarem amanhã. Obrigado, galera. Valeu e até mais.